Êxodo capítulo 5. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo 4, onde nós lemos sobre os dons de operar maravilhas. Também vimos Moisés, seu filho, e a circuncisão. E também vimos Moisés e Arão falam aos israelitas. Agora leremos Êxodo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Versão King James atualizada. Mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Observemos aqui quando replicou o faraó, é uma conotação de arrogância, de altivez. E ele declarou: não conheço Deus. Veja só, a exemplo de muitos líderes e governantes, o faraó pronunciou o, entre aspas, impronunciável nome de Deus. Abre parênteses. Os judeus consideram o nome de Deus tão santo que não o pronunciam, o que cooperou para a correta pronúncia do nome fosse esquecida na história. O que cooperou para a correta pronúncia do nome fosse esquecida na história. Fecha parênteses. Mas não o conhecia. A ignorância sobre a pessoa de Deus e o desprezo aos seus conselhos e mandamentos são a raiz da pecaminosidade humana. Continuando, então eles explicaram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. Versículo 4. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. Observemos, veja só, o mundo de fato odeia o culto a Deus, pois o crente sincero é a antítese ao sistema hedonista e materialista vigente no planeta. A palavra antítese tem origem no termo grego antíteses, que significa resistência ou oposição. Resistência ou oposição. Então, lendo novamente, o cristão, o crente sincero, é a antítese ao sistema hedonista. O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. A palavra hedonismo vem do grego hedônicos, que significa prazeroso. Esta doutrina moral teve a sua origem nos Cirenaicos, fundada por Aristipo de Cirene. Então fica registrado aqui que o crente sincero é a resistência ao sistema de prazeres e também o materialismo vigente no planeta Terra. A verdadeira liberdade e humanidade vem da Imago Dei, imagem de Deus refletida pelo ser humano que adora e vive em comunhão com o Espírito Santo. Mas o diabo, ao dominar o mundo, procura escravizar os seus com a falsa impressão de sucesso, beleza e prazer. O faraó estava a serviço das forças malignas quando resolveu tirar a liberdade dos israelitas, e ainda compensou os anseios religiosos do povo com escravidão redobrada.
com escravidão redobrada. Assim também ocorre muitas vezes quando Jesus Cristo oferece libertação às pessoas escravizadas pelo pecado. Há uma forte pressão do diabo e seus asseclas e sua equipe maligna na tentativa de segurar os cativos sob o seu domínio. Então, toda vez que Jesus oferece a libertação às pessoas que estão escravizadas pelo pecado, há uma forte pressão do diabo, o inimigo, e seus asseclas na tentativa de segurar os cativos sob o seu domínio. Quando a mídia, rádios, jornais, televisão, a internet começa a divulgar positivamente os crentes e as suas obras, é porque de alguma forma já estão servindo aos seus interesses. O mundo, enquanto sistema, não tem nenhum prazer em promover a palavra de Deus, pois ela é contrária. A palavra de Deus é contrária a tudo que pensam e fazem no mundo. Então Jesus falou: se me amas, guardarei a minha palavra. E com certeza, quando o crente é sincero, ele tem pessoas que o odeiam. O mundo vai odiá-lo porque é o contrário, e vai ter perseguições também. Continuando. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: 2 pontos. Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e ontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e ontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos, e por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Ainda chamou de preguiçoso. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. A fim de que se dediquem a ele, ao serviço. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei mais palha. Ide vós mesmo e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entremente os feitores os pressionavam, esbravejando: acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados: porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de ontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam: fazer tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do seu próprio povo. Ele, porém, replicou: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificar a Yahvé. E depois imediatamente e trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: que Yahvé vos observe e julgue, pois vos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos dos teus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. A oração de Moisés por Israel, versículo 22. A oração de Moisés pelos israelitas. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste?
por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Muito bem. E no Êxodo 6, se Deus assim permitir, amanhã vamos ler, vai falar sobre Deus responde à oração de Moisés. Então hoje nós lemos onde Moisés e Arão falaram ao faraó. Depois no final aqui nós vimos a oração de Moisés por Israel.